teorias inovadoras, de um modo ou de outro, elas se posicionaram contra a escola tradicional. Ela sofreu muitas críticas e também transformações. Por conta da sua avaliação negativa, sobretudo pelas pedagogias inovadoras do século XX, ela é vista com desprezo na sua totalidade e muitas vezes de maneira caricaturada. A escola tradicional, ela se expressou de diversas formas. Só que existem algumas características gerais em relação a seus métodos. O primeiro método é a relação entre professor e aluno. A educação tradicional, ela é magistrocêntrica, ou seja, centrada no professor e na transmissão de conhecimento, porque também ela não levava em conta as opiniões dos alunos, porque o professor era a autoridade e se apresentava como um modelo a ser seguido. O segundo ponto é com relação à metodologia. Valorizava-se muito a aula expositiva e era centrada somente no professor, com destaque muitos exercícios que eles eram feitos através de leituras repetidas e cópias, e os alunos também eles não tinham nenhum tipo de atenção especial para as suas diferenças individuais. E o terceiro ponto é a avaliação, superestimando a memória do aluno e a sua capacidade de passar o que ele havia aprendido. O instrumento central de avaliação eram as provas. E esses métodos desviam o aluno do verdadeiro objetivo, que é estudar para a vida, porque eles estavam se preocupando em estudar apenas para as avaliações que iriam ser aplicadas. Então, nesse caso, eles estavam estudando apenas para a escola. E Paulo Freire, ele chamava isso de educação bancária, pois dessa forma, o processo de verificação da aprendizagem, ele se torna apenas artificial, porque ela passa a ser estimulada por meio de prêmios e punições, ou até mesmo competições entre os alunos, submetidos a um sistema classificatório, desviando assim o real objetivo de aprender. A nova escola. O movimento educacional conhecido como Nova Escola surgiu no final do século XIX, justamente para propor novos caminhos à educação em descompasso com o mundo a qual ela se achava inserida. Ela representa o esforço e a superação da pedagogia da essência pela pedagogia da existência. A pedagogia da essência, ela submetia a pessoa a dogmas e valores, enquanto a pedagogia da existência, ela voltava-se para a problemática do indivíduo único, diferenciado, que interage com o mundo dinâmico. As características principais da nova escola foram a relação do professor com o aluno. Na escola renovada, o professor ele desperta a curiosidade e a atenção do aluno. E também o conteúdo. O professor ele não transmite conceitos gerais, mas a aprendizagem ela se dá através de experiências vividas do aluno. E a avaliação, ela não é o centro, ela é apenas uma etapa do processo de aprendizagem do aluno. Nova e o pragmatismo. Teorias nasceram do ideal iluminista e em parte também se contrapuseram. Podemos destacar alguns pensadores como Pestalozzi, Froebel, fundador do Jardim de Infância, e dentre inúmeras tendências que se opuseram ao idealismo, destacamos pela sua influência na educação, a corrente filosófica do pragmatismo, que foi influenciada pela nova escola. A palavra pragmatismo, ela vem do grego pragma, que significa ação e, consequentemente, prática. O pragmatismo, ele volta-se para fatos concretos, para a ação. As teorias deixam de ser respostas definitivas aos problemas humanos para se tornarem simples instrumentos, ou seja, verdades não rigidamente estabelecidas. O filósofo norte-americano John sofreu influência do pragmatismo, tornando-se um dos maiores teóricos. Bom, o esclavovismo foi um manifesto de educadores europeus e norte-americanos que propuseram uma nova compreensão das necessidades da infância. Eles também questionavam a passividade com que as crianças estavam condenadas na escola tradicional. No Brasil, o esclavovismo teve início por volta da década de 1920, com diversas reformas no ensino público. Em 1922, teve o movimento dos pioneiros da educação nova, que teve como principais responsáveis Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Esse manifesto ele foi muito importante para a pedagogia brasileira.
porque ele representou a tomada de consciência entre a educação e o desenvolvimento. O manifesto ele surgiu em uma época de conflitos entre os adeptos da escola renovada e os católicos conservadores que detinham o monopólio da educação elitista e tradicional. Em 1950, na época do Estado Novo, algumas escolas religiosas abandonaram o tradicionalismo e aderiram ao escolanovismo. Os teóricos da escola nova estavam convencidos de que a verdadeira democracia seria instaurada pela escola nova, onde todos poderiam garantir o seu lugar ao sol, dependendo a partir do seu próprio esforço e seu próprio talento. Pois a escola ela teria a função democratizadora de igualar as oportunidades, e aí é onde surge o chamado otimismo pedagógico e até mesmo as ilusões de escola. A tendência tecnicista baseia-se na convicção de que a escola só se tornaria eficaz se adotasse o modelo empresarial. Ou seja, se fosse aplicado na escola o modelo de racionalização típico do sistema de produção capitalista. Essa tendência tecnicista leva em conta o positivismo e teve Augusto Comte como principal representante. O objetivo da ciência se restringe ao conhecimento positivo. Entende-se por positivo o conhecimento sujeito ao método de observação e experimentação que leva à descoberta de tais leis da natureza. O conhecimento é compreendido como descoberta de algo que acha fora do sujeito, não resulta de uma construção coerente com esse princípio. O ensino busca a mudança de comportamento do aluno mediante treinamento, a fim de que aquele desenvolva habilidades e adquira saberes. Ou seja, a tendência tecnicista, ela não quer que o aluno procure ser racional, ele quer apenas que o aluno se profissionalize para uma determinada área, fazendo parte do exército de reserva do mercado capitalista. A tendência tecnicista, ela não está própria para o interesse da sociedade, está própria apenas para o interesse do capital das indústrias. Essa tendência tecnicista, ela tende a enfatizar uma especialização em apenas uma área, ao invés de enfatizar o todo. O ser humano não está acostumado a olhar para o todo da situação e apenas para uma área específica. Sendo assim, se desenvolve uma concepção autoritária. Pela ótica de especialização, o poder pertence a quem o possui o saber. Desse modo, o não especialista seria consequentemente incompetente. Essa tendência tecnicista despreza, em parte, se não totalmente, o senso comum, o aprendizado que se tem no dia a dia do aluno. É mais voltado para as técnicas aprendidas na escola, as coisas que já são provadas e que já estão lá como ditas certas. O tecnicismo surge no Brasil como uma forma de oferecer recursos humanos que se tornou necessário após a expansão econômica originada pela implantação das indústrias de base na década de 1950. Essa tendência é implementada aqui no Brasil a partir do governo militar, através dos acordos do MEC e o SEID, que acabou influenciando a implementação dessa tendência nas leis 5.540 de 68 e 5.692 de 71. A inclusão de disciplinas técnicas no currículo teve por consequência a redução da carga horária de outras, como História e Geografia, e a exclusão de outras disciplinas, como a Filosofia. Essa tendência não teve boas consequências, como a burocratização do ensino. Essa tendência ignorava que o processo pedagógico ele não permite uma rígida separação entre a concepção e a execução no trabalho, já que há uma relação entre as duas. Quem mais sofre com essa tendência são as escolas públicas, que elas são obrigadas a atender ao pé da letra as exigências oficiais da lei, enquanto que as escolas particulares elas contornam as mesmas leis, assumindo apenas a nomenclatura dos cursos, mas mantendo assim as disciplinas tradicionais. Com isso, aumenta a seletividade na educação brasileira. O ensino superior se torna majoritariamente destinado às classes de elite.